Opa, boa noite, pessoal do canal que estiver vendo à noite, né? Bom, falar aqui um pouquinho sobre o jogo pela 11ª rodada do Brasileirão. Não sei até aqui quantos vídeos vocês viram até aqui, né? Mas é um jogo que eu falei que, pelo menos pra mim, a 10ª rodada do Brasileirão ela é bem importante, porque é a partir dela que dá pra gente começar a ligar o farol vermelho ou não. Fazer a contagem de ferrou, vamos cair, vamos lutar pra não cair, ou vamos lutar pra ganhar. Dito isso, vamos para a escalação. Ao decorrer do tempo eu comento um pouquinho mais sobre o jogo porque eu estou visivelmente abalado e frustrado com esse jogo. Iniciando, lateral Lucas Piton e Paulo Henrique. Paulo Henrique teve outro jogo decepcionante. Paulo Henrique é um lateral que eu acho ele muito bom, muito bom. Teve o jogo abaixo contra o Fluminense pela penúltima rodada. Aí na última agora contra o Melgar, um baita jogo dele, talvez o melhor em campo. Agora novamente ele vai ter um jogo decepcionante. Lucas Payton, pra mim, ele... quando não tem que defender, pra mim é um jogador de verdade bom. Ponto. O ruim é que ele é o lateral, né? Então o lateral às vezes tem que defender. Eu até que eu não sei. De verdade, se no Corinthians, com o Carille foi... Eu duvido, é o Carille. O Carille não ia deixar ninguém como ponta. Mas enfim. Eu não sei se ele já foi testado como ponta, mas eu de verdade eu acho que como ponta talvez ele fosse bom. Porque ele não é um jogador de dividir bola, não é. Ele é um jogador muito bom pra linha de fundo, correr, cruzar e fazer gol. E no caso da assistência, né? Então talvez pra mim, não sei, vale o teste, eu não sei se eu tô falando muita baboseira, de verdade eu não sei mesmo, tá? Isso daqui eu tô visivelmente só pensando em como o meu time podia jogar um pouquinho mais de bola, é isso que eu quero falar. Na zaga, Lucas Freitas e João Vitor. Esse vai ser engraçado falar isso, né? Que a gente perdeu 2-0. Normalmente as culpas sempre é da defesa, ou seja, zagueiro, lateral e goleiro. Eu não tenho muito o que criticar no Lucas Freitas e do João Vitor. Pelo contrário, o João Vitor eu acho que fez jogo até bem. Realmente um jogo muito bom, dividiu muitas bolas. Deu chance clara de gol hoje também. Então eu acho que o João Vitor de verdade, pra mim, ele é um jogador muito bom hoje, muito acima, inclusive. Lucas Freitas pra mim fez nada hoje em campo, mas pelo menos eu sinto que não prejudicou. O primeiro gol também, inclusive, acho que não foi culpa dele. Agora o meio de campo, nossa. Jair, Tietê e Coutinho, né? Dois volantes, segundo volante e o meu armador, melhor dizendo. Tietê hoje eu acho que foi o pior jogo dele. Diz que ele é no final, é que eu vou levar muito em consideração o primeiro tempo, tá? O segundo tempo, eu ainda acho que dá pra tirar bastante coisa boa. Mas pelo primeiro tempo, ele pra mim é um grande agravador do pior que tem no Vasco hoje. Do pior. Esse sentimento de impotência que tem no Vasco, ele tá lá pra mim. O Jair, Tietê, Jair foi substituído no segundo tempo. O segundo tempo o Jair entra com o Matheus Cocão e o Vasco jogou muito acima. O Jair, ele não é um jogador para ser o primeiro volante, ele não é um reserva do Hugo Moura. Pra mim ele tem que ser um reserva do Tietê, ele tem que ser um jogador realmente pra armar. Eu sei, é estranho falar isso, sabendo que o Jair e o Tietê jogaram junto pelo Galo e ganharam o Brasileirão em 21. Mas a fase que o Jair se encontra, depois da LCA que ele teve ano passado, da lesão, é que ele não é um cara bom pra defender, ele não é um cara bom de dividir, ele é um cara bom pra armar, talvez, pra realmente pegar e... Não sei, de verdade. Ele é mais um meio campista do que um volante em si, ponto. Pra mim essa é a minha definição perfeita, assim. É um cara que tem que avançar mais, é um cara que tem que armar mais, tem que ajudar a armar, do que um cara que vai ficar lá atrás pra impedir a bola de sair. Hoje o Hugo Moura fez muita falta nesse elenco, muita falta. Tietê, pra mim, jogo muito abaixo, de verdade também. Coutinho, não vi o Coutinho em campo, de verdade, vou ser bem honesto aqui, não vi o Coutinho em campo. Não vi o Coutinho em campo, aí no ataque Verratti, Ryan e Nuno Moreira. Pra mim, o Vasco não marcou gol hoje, mas eles são os que eu tenho menos crítica. O Verratti ainda no primeiro tempo, pra mim, ele desapareceu em campo. Pra mim, o Verratti, eu ouso dizer que se ele tocou na bola 3 vezes no primeiro tempo, foram muitas, de verdade. Isso que o Vasco finalizou, o Vasco teve 62% de posse de bola contra 38%, e o Vasco perdeu no primeiro tempo. Isso daqui é, eu acho que a imagem do dinizismo, o dinizismo ficou marcado, né? Querendo ou não, por essa figura, realmente, ó. Muita posse de bola nem sempre é resultado. Pra mim, isso é a definição perfeita.
Porque foi um jogo que o Vasco, quem vê estatística, pensa, nossa, o primeiro tempo o Vasco amassou. De verdade, você pensa isso, porque foram, se eu não me engano, 10 finalizações, 102% de bola, contra 2 finalizações, que foram os 2 gols, e 38% de posse de bola. Você de verdade fica pensando, caralho, o Vasco hoje não foi o dia do Vasco. E em parte eu vou concordar com essa afirmação, tá? Em parte eu realmente acho que não foi o dia do Vasco. Teve muito lance, principalmente no segundo tempo, ou apenas no segundo tempo, na verdade, que eu vou falar. Realmente parecia que a bola só não queria entrar na rede. Realmente não foi o dia do Vasco, ponto final. É a famosa sorte de campeão que falam, né? Essa sorte brilhou no Bragantino, de verdade mesmo. E, bom, começar então falando aqui, vai ter muitas críticas aos jogadores, eu acho. Primeiro tempo, esse daqui vai ser um vídeo mais curto também, tá, galera? Não tem muito o que falar. Pra vocês terem ideia como é que eu divido o fluxo de vídeo, já falei algumas vezes, né? Faço umas anotações do que aconteceu no tempo, primeiro, segundo, e disserto sobre elas ao decorrer do vídeo. Primeiro tempo, eu não anotei nada. O primeiro tempo foi um jogo tão apático, eu tava tão bravo, frustrado, que eu não anotei nada. O primeiro tempo que eu posso tirar dele é um primeiro tempo onde o Vasco não jogou, o Vasco não quis jogar, o Vasco tomou 2 gols de erro de bola nosso, inclusive, de verdade, isso daqui é uma estatística, eu acho que nem tem como ver a estatística, realmente tem que ver o jogo pra saber isso daqui. O celular tá caindo aqui um pouquinho, pera rapidão. Não sei porque ele tá caindo também, de verdade, dane-se, mas enfim. O Vasco, se você pegar os últimos 4, 5, 6 jogos, os jogos de início, eu vou falar, talvez um pouquinho antes ainda. Você vai ver que o começo do jogo, não precisa nem ver o jogo inteiro, de verdade, o primeiro minuto. O Vasco, se a gente começa a saída de bola, a gente perde e resulta no contra-ataque. Se eles começam, a gente não se arma defensivamente, eles saem e matar com a gente. Isso aconteceu todos os últimos jogos. Todos. De verdade, é uma coisa bizarra. Pra mim, se eu sou o Diniz, eu já deveria estar treinando esse início de jogo. É coisa de maluco, assim, vamos treinar só o primeiro tempo, só um minuto. Ponto. É uma coisa de doido, meu. Enfim. Dito isso, adivinha como é que foi o primeiro gol, né? Nessa bola saída de primeiro tempo. A gente começa com a bola, eles pegam, contra-ataque e gol. Foi, novamente, não teve um buraco, não foi um caso de sorte, realmente foi um golaço, foi o gol mais rápido do Brasileirão. Até então era o do Nuno, que não lembro contra quem, mas era o do Nuno, acho que foi contra o Fortaleza, na verdade. E agora é o deles, não lembro de quem também, dos jogadores. Inclusive, parabenizar hoje 2 jogadores, o Juninho Capixaba, de verdade, tu é muito bom mesmo, parabéns mesmo, aplausos da torcida rival, parabéns, não que ele tire a rival, mas parabéns mesmo. E o técnico do Red Bull Bragantino, né, o time de Bragança, por quê? Ele leu o Vasco. Ele, de verdade, ele tinha a receita para ganhar desse Vasco num nível surreal. Ele fez o futebol argentino de uma maneira que estava dando raiva de ver o jogo. Porque o Vasco, mesmo possuindo a bola, não sei se todo mundo vai saber, lembrar, mas enfim. Quando foi Real Madrid e Manchester City, ano passado, pelas quartas ou pelas oitavas da Champions, acho que foi pelas quartas. O jogo de volta no Bernabéu, depois que o Rodrigo marca o primeiro gol, ficou aquela imagem muito popular o esquema que o Ancelotti descobriu para ganhar do Manchester City foi colocar 10 zagueiros para ir para os pênaltis e ganhar nos pênaltis. O Bragantino fez a mesma coisa. Eles conseguiram o primeiro gol no primeiro minuto, ele recuou o time inteiro. O Vasco não conseguia. O Vasco só fazia passe vertical hoje, no primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco foi atípico, foi um primeiro tempo covarde, foi um primeiro tempo que não deu gosto, não deu nada. Foi um primeiro tempo frustrante de ver. E muito porque o Bragantino fez certo. O Bragantino fez a leitura perfeita. A gente já tá ganhando. Que se dane o jogo bonito, que se dane o jogo, o que importa é ganhar. Foi o carilismo certo. De verdade, foi galera, todo mundo aqui, vem, fica na área mesmo. Teve coisa de 20 minutos de jogo, 1-0 ainda, se não me engano, o segundo gol foi só aos 25, 20 e pouco. Que não tinha 7 pessoas na grande área, defendendo assim, 2 pessoas quase que abraçando o Verratti, pedindo bola.
e o restante, tipo, ali na área vai pedir que outra pessoa fizesse gol. Foi coisa de maluco. Enfim, eu não quero mais falar sobre o primeiro tempo. Segundo tempo, só criticar, de verdade. Ninguém do Vasco jogou bem no primeiro tempo. Ninguém. O Léo Jardim, ele teve que fazer 2 defesas, as 2 ele falhou, então não sei se conta como falha. A segunda eu acho que era bem difícil de pegar, mas a primeira eu acho que tinha como pegar ainda. Então é isso. Agora o segundo tempo, realmente, após a substituição do Cocão entrando como volante e a saída do Jair, foi o Vasco jogando. Foi um Vasco que remeteu aos tempos de Paiva, né? Que era um Vasco que ó, o primeiro tempo é fraco e o segundo tempo é o time da virada. Literalmente a carreira do Paiva do Vasco foi isso. E eu senti que isso ia acontecer hoje também. Não aconteceu, infelizmente, né? Tô aqui bravo. Mas muito porque agora a minha maior crítica ao jogo de hoje, a minha maior crítica ao Diniz. Isso vale a vários jogos, não só o jogo de hoje. O Vasco tem 2 jogadores que são com gasolina contada. Literalmente. Nuno e Coutinho, a gasolina deles é contada. A gente sabe que dá 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, 18, 20, assim, os dois já estão, meu, babando em campo, já estão querendo, tipo, corta, tá ligado? Vaza daqui. E enquanto a gente tava nessa de, ó, fizemos uma substituição, que foi no começo do segundo tempo, o time do Bragantino, aos 30 minutos de jogo, já tinha realizado essas 5 substituições, onde, de um esquema que possuía de 3 atacantes, de um atacante e 2 pontas, ele tirou todo mundo, ficou um atacante, 3 ou 4 volantes e foi linha de 5, então é 5, 3, 5, 4, 1. Foi de verdade, foi um esquema frustrante, foi um futebol argentino, uma cera maldita, totalmente certo. O Bragantino, eu entendo porque tá em primeiro lugar hoje, de verdade. E é isso. Também a outra anotação que eu fiz aqui no segundo tempo é que o Ryan, no primeiro minuto de jogo, ele deu uma bola muito forte que apagou o Juninho Capixaba. Isso daqui é... Eu fico até meio estranho de rir assim, mas como não deu nada, então eu acho tudo bem rir, né? Se tivesse decidido uma coisa séria, eu não ia mencionar aqui, eu acho. E é isso. O Vasco no segundo tempo tentou muito mais, chegou a um ponto do jogo que tava 19 finalizações a 4. Dessas 19, o Verratti finalmente aparece em campo no segundo tempo. No primeiro tempo ele tinha desaparecido, no segundo tempo ele aparece para marcar. E agora, continuando a parte da crítica, né? Enquanto aos 30 minutos ele já tinha 5 substituições no Bragantino, aos 32 vai entrar 2 no Vasco, que é o Alex Teixeira, que aí tira o Lucas Freitas. Mas tira o zagueiro? Tira, tava certo, de verdade mesmo. Fazer linha de 3 embaixo com o Piton e o Paulo Henrique. E colocar o... esqueci o nome. Alex Teixeira e o Adson no ataque, jogar com 4 atacantes, pra mim tava mais que certo, de verdade. Perder de 2-0, perder de 3-0 ia dar no mesmo. Não dá pra contar com o Piton defendendo? Não, mas 2 e 3 é a mesma coisa no futebol. O saldo de gol não vai importar se ele te cair. Então... Só que aí que tá o grande porém, né? Aos 32 minutos, meu, foi a mesma coisa que nada. Aos 32 minutos você falar pro cara, ó, agora que você se armou inteiro defensivamente, eu vou aumentar meu ataque, tá? Antes que tava um jogo equilibrado, não é equilibrado, mas vai, tinha peças que estavam agindo de formas mais semelhantes. Agora que você armou totalmente para sua defesa, agora eu vou mudar para ataque. Até então 2-0 estava aceitável, agora não tá mais. Isso é ridículo. E é uma crítica que todo jogo do Diniz está acontecendo. Ele só não quer colocar jogador. Ele só não quer fazer substituição, de verdade. Os últimos 2 jogadores, o Vasco fez 4 substituições hoje, vai 5. Os últimos 2, não lembro quem são, Garré e Lloyd. Eles vêm a entrar aos 44 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Inclusive, a gente ganha 5 minutos de acréscimo, que pra mim foi um cálculo tirado da mente, porque só o que o pessoal do Red Bull Bragantino fez de cera deve ter dado 4 minutos. Agora, fora o que aconteceu de bola sair, falta, tudo deve ter dado 7. Sem brincadeira, foi um jogo triste, frustrante de ver. Mas no final é isso, né? Queimei minha língua. Achei sim que a gente ia ganhar. Errei o placar, porque eu estava que ia ser 2-1 pro Vasco, foi 2-0 Bragantino. De verdade, foi um jogo triste. Foi um jogo que a gente teve mais finalizações certas.
O Cleiton, que é o goleiro dele, acordou num dia muito bom, maravilhoso. E a gente, compensação, acordou num dia triste. O Vasco... Não Vasco, né? Eu vou dizer muitos times no brasileiro, tem aquele costume de, ó, não sabe mais o que fazer com a bola, cruza na área que uma hora sai gol. E de fato, o Vasco em 23, 24 foi só isso, tá? Só que a gente é um Verratti e tudo, então realmente é muito maquiável esse fato, porque o Verratti, ele concluía muito essas finalizações, então pra mim tava certo. Mas agora, esse jogo não aconteceu isso, então esse jogo realmente dá pra perceber que, ó, segundo tempo, a partir dos 20 minutos, eu vou dizer assim, o Vasco ele recorreu só pra cruzar pra área e vamos esperar que seja um gol. Teve muitos que parecia que realmente ia ser um gol e acabaram não sendo. Foi a sorte de campeão que eu falei. E é isso, de verdade. Agora a gente vai jogar só dia 12 de julho. Espero que o elenco inteiro descanse bem e realmente treine mais. Treine nessa saída inicial de bola, no início do jogo. E vai ser gol contra o São Paulo no Morumbi. Minha expectativa é dá pra ganhar? Dá. De verdade, São Paulo tá muito tenebroso. Perdeu hoje pro Bahia, inclusive um jogo do Bahia que era totalmente ganhado do São Paulo, por mais que fosse fora de casa, mas perdeu. O jogo Beldia também tá com a corda no pescoço. Eu acho que é um jogo que realmente dá pra gente ganhar e eu espero que a gente ganhe. Agora a gente vai ter que alinhar em 3 coisas, que é qual dos 3 Vascos vai jogar. Se for o Vasco de hoje que morre no primeiro tempo e joga o segundo, a gente vai perder. A gente vai perder, já adianta. Nenhum time que entra bem no segundo tempo e morre no primeiro, ganha. É muito... Não vou falar nenhum, né? Mas a porcentagem é muito baixa. Segundo, o Vasco contra o Fortaleza, que é um Vasco que ele entra em jogo querendo, é um Vasco que vai jogar 2 tempos, dando toda a sua dedicação e alma para tentar, mesmo que já esteja com o resultado largo, marcar mais gol. Esse daqui, ganhamos, na minha opinião. Ou o Vasco que a gente está acostumado, pela maioria dos jogos, até antes de Diniz, época de Paiva, tudo que é. Paiva, não, na real, Ramon, que é o Vasco do... Pô, o primeiro tempo tá bom, primeiro tempo jogamos bem, fizemos um golzinho já, estamos na vantagem. Segundo tempo vamos abaixar, esse eu não sei se a gente ganha. Esse eu de verdade não sei, porque o São Paulo, ele tem um costume maldito de estar com esse costume maldito de marcar no segundo tempo, né? Então não sei se a gente ganha. Mas é isso. Essa é a minha conclusão. Espero que a gente ganhe. Eu quero ir no Morumbi, eu moro em São Paulo, pra quem não sabe, eu quero ir no Morumbi pra ver esse jogo. Se eu conseguir, vai sair o vídeo só no dia seguinte. Se não conseguir também, sair na hora, possivelmente. Vai ser numa quarta-feira, vou estar de férias do trabalho. Então, só pra concluir, é um vídeo triste, é um vídeo frustrante. Deu 18 minutos, eu não queria que desse 18 minutos. Mas é isso, eu também não queria que o Vasco perdesse, né? Então as coisas não acontecem como a gente quer muitas das vezes. E é isso, pessoal. De verdade, muito obrigado por terem visto até aqui. Eu fui muito mais prolixo do que falei sobre o jogo em si. E sei lá, eu vou contra o Red Bull de Bragança também. Eu não acho que vai dar nem view isso daqui, mas a última vez que eu falei deu bastante, então que se dane também. É isso. Obrigado, pessoal, de verdade. Não esqueçam de dar like, comentar o que acharam, gostaram, como é que tá o Vasco. E sim, agora é farol vermelho, tá, pra mim. Pra mim agora é contato aos 45 pontos e depois disso a gente vê o que faz. De verdade mesmo, agora é foco no Brasileirão pra pelo menos tentar uma Sul-Americana 18º lugar. Pra mim, essa já era a meta, no meu 8º lugar. Agora, a meta além dessa, pra mim, é sobreviver ao Brasileiro. É isso, pessoal. Obrigado por ter visto aqui.